Olá, tudo bem? Hoje a proposta de atividade é um jogo, a Casa Colorida. É para desenvolver a contagem. Vou iniciar a explicação desse jogo. Este jogo, ele é bem parecido com um bingo, só que nós utilizamos as cores ao invés dos números. As regras são bem parecidas. Essas bolinhas coloridas representam tampinhas de garrafa PET. Geralmente o professor tem um pote de tampinhas de garrafa PET colorido em seu armário e vai utilizar para este jogo. Cada criança receberá esta cartela, que seria este impresso. Este impresso possui bolinhas coloridas, como você pode ver, mas cada criança pode receber um impresso de bolinhas coloridas diferentes. Explicando. Por exemplo, aqui eu tenho duas bolinhas brancas, duas amarelas, duas vermelhas, duas azuis, duas pretas e uma verde. No outro impresso, uma outra criança vai receber um impresso com 3 pretas, uma branca, 4 vermelhas, 5 azuis. E assim vai variando os impressos. Por quê? Porque é um jogo de ganhar. Então é necessário que esses impressos sejam diferentes. Como se joga? Um professor terá uma caixa ou um saquinho com as cores dessas tampinhas. Irá realizar o sorteio. Sorteou a tampinha amarela. A criança vai, pega a tampinha amarela, está na mesa dela e cobre. Caso o professor não tenha quantidade de tampinhas suficientes, ele pode fazer com papéis coloridos. Então, na mesa das crianças tem que ter vários papéis coloridos, um saquinho ou uma caixinha com esses papéis coloridos para poder realizar o sorteio. Ganha quem completar a sua casinha colorida. Não é uma graça? Agora eu vou mostrar para vocês um outro impresso que a criança também irá receber. Este é o impresso que ela também irá receber. Você pode fazer esse jogo tudo junto, ou você pode, depois que acabou o jogo, disponibilizar essa cartela. Essa cartela, a criança vai fazer a relação de quantas tampinhas ela conseguiu preencher. No caso, se ela conseguiu preencher nessa casinha 2 tampinhas vermelhas, ela colocará 2. Se ela preencheu apenas uma, ela colocará o número 1. Tá? Depois, para acrescentar, pode realizar a soma num segundo momento, para ficar mais complexo, ser mais desafiador. Para as crianças maiores, este jogo também pode ser usado no fundamental. Estas cores podem representar pontos. Então, vamos supor, você pode colocar os pontos que você quiser. O vermelho pode valer 5, o amarelo 10, o verde 15. Se a criança conseguiu 2 tampinhas, preencher 2 tampinhas que valem 5, ela tem que preencher aqui na cartela 10. Se ela de repente conseguiu preencher 2 tampinhas amarelas que valem 10, ela vai colocar aqui 20.
E assim vai ficando mais desafiador para as crianças e trabalha a soma. Por isso, esse é um jogo muito proveitoso. Também pode ser usado como atividade sequenciada ou como um projeto. Segue algumas sugestões minhas. Como atividade sequenciada ou projeto, você vai trabalhar histórias que trabalham o tema casa. Quais são as histórias? Vou falar alguns exemplos. Nós temos a história dos 3 porquinhos, a casa sonolenta, Chapeuzinho Vermelho e diversas outras histórias que trabalham este tema. Músicas também que englobam o tema casa. Temos a música Fui Morar Numa Casinha. Essas músicas, elas podem ter atividades de língua portuguesa ou língua oral escrita, ou agora o novo nome da BNCC é escuta, fala, pensamento e imaginação. Com isto, o professor pode fazer releitura, leitura, trabalhar de todas as formas de escrita e leitura para o desenvolvimento das crianças. Também tenho algumas situações, problemas que podem ser trabalhadas com o tema casa. Segue algumas sugestões para você. O professor também pode criar o jogo juntamente com as crianças. Então ele dá um impresso vazio para as crianças em formato da casa e elas que vão colocar, colar ou pintar as bolinhas das cores que elas quiserem. Depois que elas fizeram o jogo delas, aí sim o professor inicia a brincadeira. É muito interessante porque nessa parte a criança ela é atuante, ela mesmo cria o jogo dela. Ela vai criar, por exemplo, a gente pode falar, cria sua cartela da sorte. E elas vão fazer com muito mais disposição a brincadeira do jogo. Também, com a mesma proposta, a criança pode criar novas regras para este jogo. Por exemplo, ganha quem não conseguir preencher nenhuma cartela, ou ganha quem tiver menos tampinhas, e assim por diante. Aí vai partir das crianças a modificação deste jogo. Uma outra atividade também muito interessante que pode ser realizada é o mapa da rua. O mapa da rua, como ele vai ser trabalhado? A criança irá fazer, a partindo da casa dela, quais são os seus vizinhos, quais os nomes dos seus vizinhos, se ela souber, quais os números da casa dos seus vizinhos, e mais para frente ela sai desse bidimensional, ela sai desse sulfite bidimensional e passa para o tridimensional, que seria a maquete da casa da rua dela, a maquete da rua dela, que pode ser também uma excelente finalização de projeto. Eu deixei aqui fotos com sugestões de dobraduras. São fotos simples, eu fiz com canetinhas, dobradura simples, tem na internet explicando esse tipo de dobradura. O impresso eu não estou deixando porque cada cidade, cada escola, cada região tem as suas características.
Então, o impresso teria que ser de acordo com as características do seu trabalho. Mas fica sugestões e sei que você será muito criativo para realizar um excelente trabalho com as crianças. O professor ou a professora geralmente são muito criativos. Se você gostou, deixe seus comentários e sugestões para este canal Doce Despertar. Espero contar com você na próxima atividade. Deixe também alguns temas que você gostaria que eu falasse nesse canal. Este é um jogo ótimo para o desenvolvimento da contagem. Se você gostou, curte e compartilha. Se inscreva no nosso canal. Sempre teremos sugestões de atividades, jogos e brincadeiras. Muito obrigada. Até mais.